E aí, quais serão esses impactos dessa guerra que está acontecendo aí no mundo afora, aqui para o nosso agro brasileiro, ou melhor, para a nossa economia, Lara? Exatamente. Eu falo que quando eu toco nesse assunto e quando eu vejo sobre esse assunto, eu me entristeço muito. Eu nunca imaginei que no alto aí dos meus 40 anos eu ia ser testemunha de algo tão horrível quanto esse, que é essa guerra. Eu, para falar a verdade, Pedro, eu nunca imaginei. Já não basta a pandemia, que a gente mal saiu dela, e agora vem essa tristeza aí assolando o mundo e que pode ter impactos econômicos profundos. É isso aí. Então hoje a gente vai tratar esse assunto, né, que está tão em alta, trazendo aqui especialistas do mercado financeiro para explicar para a gente quais serão esses possíveis impactos e o que mais que vem pela frente aí, né, na visão deles. E temos que dar para você aqui os recados tradicionais para que você já acompanhe o nosso podcast aqui, o nosso canal Agro2, que você já vai chegando, já se inscrevendo, já deixando o like e compartilhando esse episódio. Exatamente. E quero te contar mais. Se você quiser saber tudo sobre o agro, nós temos um canal de notícias, que é o www.agro2.com.br. E não para por aí. Estamos também no Instagram, que é Portal Agro2. Tem o nosso canal de cortes aqui no YouTube. Se você quiser, tá com pressa? Escuta lá 1 minutinho, 5 minutinhos. Se interessou? Vai lá e assiste na íntegra o nosso episódio. Tem também o famoso TikTok. Que eu adoro. Tô tentando convencer o Pedro a fazer uma dancinha, mas tá difícil. Mas a gente vai chegar lá. Estamos estourados lá, já segue a gente lá, que é Portal Agro2, já segue lá nosso TikTok e também o nosso Instagram, que também é Portal Agro2, você vai encontrar a gente aí nas redes sociais. Isso aí, então chega de bate-papo, chega dessa enrolação. A gente adora falar, né, Pedro? Eu nunca vi esses dois apresentadores que falam, hein? Mas vamos lá, sobe a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora, dia você está assistindo esse episódio, mas sinta-se muito bem-vindo e acolhido para mais um episódio do nosso querido podcast Agro2. Lara, exatamente. Nós estamos de preto aqui, é luto? O que é isso aqui? A sensação é essa. Eu vim aqui de batom vermelho para combinar com a Rússia, que não é nem para combinar, vamos dizer, é um protesto. Descombinar, né? Descombinar. Eu acho que no nosso inconsciente a gente veio aqui de preto, porque realmente eu falo assim, é um assunto que me entristece muito, mas extremamente necessário, porque é um assunto que impacta diretamente as nossas vidas. Totalmente. A gente fala assim, tá lá do outro lado do mundo. Não, gente, não tá. A hora que você começar a ver a gasolina subindo, o preço do milho, da soja subindo, aí você vai sentir na pele não, no bolso, que é pior ainda. É isso aí. Então hoje a gente trouxe 2 convidados aqui da Voga Invest, que é um escritório de assessoria de investimento e operações agrícolas de bolsa de valores, para explicar isso para a gente. A gente trouxe o Valdesson Japiaçu, que é o estrategista-chefe da Voga, e o Rodolfo Gomes, que você já conhece, que já veio aqui também em outro episódio, ele que é o Head de Operações Agrícolas. Como é que vocês estão? Opa, tudo bem? Como é que tá por aí? Tem um tempinho demais, que eu não venho aqui, mas pois é, ué. Estamos aqui de volta. Bom demais. Tudo jóia, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Coisa boa, sejam muito bem-vindos aí bem-vindos conosco. A gente podia estar falando assim, qual que é o melhor lugar para investir o dinheiro, colocar o dinheiro, se é guardar, se é poupança, se é investimento, enfim. Dá umas call aí, né? Pois é, mas infelizmente temos que falar desse assunto que, ao meu ver, eu mesma, não sei vocês, mas eu fui pega de surpresa. Eu juro para vocês, eu confesso que a gente já via esse estremecer, né, entre Ucrânia e Rússia, mas eu não sei vocês, mas o meu diálogo era assim, isso jamais vai acontecer, esse cara não é louco. Ele não é louco, não, mas ele é louco. Aconteceu e nós estamos, infelizmente, vendo isso e já acredito que sofrendo consequências. Então, o assunto de hoje, nosso aqui é, infelizmente, para a gente tratar dessa guerra e quais são os impactos. E as consequências, né? E as consequências que nós teremos. Vocês já conseguem ter, assim, um norte do que pode acontecer com a nossa economia? Então, só para começar aqui antes do Valdesson, eu também jamais imaginei que isso pudesse acontecer, né? Tanto que eu fui acordado às 4 da manhã com notificação no celular até falar chega. A Rússia invadiu a Ucrânia. Eu falei assim, esse cara é muito doido. Ele é muito doido. Porque eu imaginei que a Rússia invadindo a Ucrânia poderia, sim, gerar uma terceira guerra mundial, que foi algo que não aconteceu por enquanto. Né? Ainda. Não sei se isso vai acontecer, mas assim, espero que não. Mas eu achei que os países do Ocidente fossem defender.
E foi meio que assim, amigão, até mais. Depois que você sair dessa Segura daí, a essa gente bucha. volta a conversa. Por enquanto tá Mas assim. eu acredito que foi até uma estratégia mesmo. Eu entendo que os países do Ocidente, eles não entraram de maneira retaliativa em cima, até mesmo para evitar uma terceira guerra mundial. Porque ao menor oposição, o Putin já falou assim, minhas armas nucleares já estão posicionadas. Na menor oposição. Então, na minha concepção, foi até uma atitude assertiva no sentido de, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Vamos ficar à espreita do que tomar uma atitude imediata ali, né, combatendo realmente as tropas russas. Ao meu ver, eu entendo que essa cautela foi justamente para evitar essa terceira guerra mundial de cara. Posso estar enganada, mas essa foi a minha sensação. Sim, sim. Economizou-se uma terceira guerra mundial e ganhamos uma guerra fria. Foi mais ou menos isso que aconteceu. A gente estava vivendo um cenário onde o Putin já tinha deliberadamente pego aquela região lá do sul, da Crimeia, e para eles nunca, depois que houve o desfazimento da União Soviética, eles nunca tinham reconhecido a Ucrânia como um país totalmente independente. Soberano, né? Soberano. Não havia essa soberania. Eram os irmãos, os little brothers deles, que eles chamavam. E aquela área é estratégica para o Putin. E o argumento do Putin não é de todo, assim, louco. O argumento dele é bem simples. Olha, vocês estão entrando na OTAN, estão me cercando, e por estarem na OTAN, que é uma aliança militar, vocês podem ter bases militares nos países que pertencem à OTAN. Principalmente Estados Unidos. Pode ter bases militares na Europa. Arquirrival da Rússia. Exatamente. Eu estou me sentindo da mesma forma como vocês se sentiram em 1962, quando eu coloquei mísseis lá em Cuba apontados para vocês, americanos. Então, não queremos isso. Ele invadiu a Ucrânia. No início, eu confesso que não fui tão otimista quanto o Rodolfo. Quando ele falou que já estava pensando, já estava lá aquele desgaste, aquele atrito, eu falei, isso aqui não vai ficar só nisso. Vai para frente. Vai. Só que eu não achei que iria tão rápido. Eu achei que, de repente, ele poderia se contentar só com aquela região do leste lá, mais próximo da Rússia. Inclusive, tem até um movimento separatista. Exato. Lá. Eles querem realmente se integrar novamente à Rússia. Existe esse movimento. A Ucrânia ela é um país que hoje tem o tamanho de Minas Gerais. Tem uma população bem grande. Cerca de 40 milhões, né, de habitantes, eu estava lendo. É muita gente. Muita gente. Deve ter diminuído um tanto bom agora, né, com os refugiados. E essa população não é, assim, unida no sentido de querer um país livre, um país soberano. A parte mais ao leste, quanto mais próximo da Rússia se chega, mais pró-Rússia são os habitantes da Ucrânia. Entendi. Existe uma questão geográfica que como se diz, da fronteira da Rússia com a Ucrânia até Moscou, não existem tantas barreiras naturais. Então, um eventual ataque militar, uma guerra, teria um acesso muito fácil a Moscou. Então, também tem esse aspecto de estratégia de proteção da capital, da Rússia. Entendeu? Tudo isso acabou influenciando muito. E o Putin se sentiu acuado ali, né? Porque, igual você falou, né? Ali a Polônia já estava ali, já é uma aliada da OTAN, né? E aí a Geórgia, e aí depois entraria aí a Ucrânia, aí o Putin falou assim, calma aí, gente, vocês estão me arrochando aqui. A própria Letônia, Lituânia, Estônia já fazem parte da OTAN e já dividem fronteira com a Rússia. E ela não reclamou. A questão maior era a proximidade com Moscou, Entendi. O tamanho da área da Ucrânia. A Ucrânia é o segundo maior país da Europa. Não sabia. Perdendo só para a Rússia, para a parte europeia da Rússia.
É o segundo maior. Então, em termos de dimensões, é um país grande e que tem um clima muito bom, um solo fértil, e por lá passam muitos gasodutos que ligam a Rússia até a Europa. Então, tem um aspecto político, histórico, militar, comercial, tem muita coisa envolvida. Não tem um único fator que gerou esse... Especulou-se também que o Putin queria mostrar ao mundo a soberania russa. Você acredita nisso também ou não? A soberania militar, no sentido de, olha, nós somos fortes, nós temos um exército, e eu vou mostrar a vocês, não mexam comigo, que agora... Daqui para frente, quem dita as regras sou eu. Vocês sentiram isso? Porque alguns especialistas chegaram até a cogitar isso, que existia essa questão da vaidade, dele ser saudosista em relação à antiga União Soviética. Então, que isso era, além de ter toda essa questão política e econômica, tem essa questão também dele que ele queria mostrar que não, a Rússia... vamos lembrar a Rússia da Guerra Fria, a União Soviética da Guerra Fria. Você acredita nessa hipótese ou não? Sinceramente, não. Não sei se o Rodolfo compartilha da mesma opinião, mas eu acho que não é isso. O poderio militar da Rússia, ele está muito defasado, está sucateado. Tá, isso é verdade. O exército não é tão grande assim na quantidade de homens, é grande na quantidade de armas, mas de homens nem tanto, mais ou menos. Não tinha por que ele fazer isso do nada. Ele reagiu a vamos colocar assim entre aspas, uma provocação da Ucrânia em flertar com a OTAN. Entendeu? A Ucrânia em 94, 96, confesso que não me lembro agora de cabeça, ela fez um acordo com a Rússia, com os Estados Unidos, aonde ela se comprometia a não participar da OTAN e entregou as suas armas nucleares. Então, a OTAN, a Ucrânia não tem armas nucleares mais hoje. E foi... depois, assim, acabou que ficou chupando o dedo, né? Agora não tem nem mais armas nucleares para se defender. Tem uma população, assim, mais... principalmente para o oeste, do centro para o oeste, mais aguerrida, de defender. Tem muita gente que, num primeiro momento, saiu como refugiado e depois voltou. Falou, não, vou defender minha terra. Tal. Mas eu não acho que o Putin tenha feito isso... Também. Eu acho que foi uma reação. Ele se sentiu atacado e resolveu reagir. Mas eu acho também, Valderson, porque é o seguinte, a gente viu que o Putin ele se preparou muito para esse momento. Né? Ele, apesar de ter casado muito bem a hora, né, dele agir, você vê, ele esperou o Trump sair do poder, ele esperou a Angela Merkel sair do poder, ele se aproximou da China, né? Ele fez uma reserva de 650 bilhões de dólares, ele comprou ouro loucamente, né, nos últimos anos. Então, assim, tudo mostra que ele estava estruturando para chegar a essa hora, porque ele sabia que o mundo hoje em dia está totalmente conectado. E as sanções econômicas decairiam naturalmente, né? E eu acho que ele já previa isso, você não acha, não? Torça pelo melhor, mas espere pelo pior. Ele já foi se preparando para, caso acontecesse algo, ele tivesse um poder de reação à altura. Mas o flerte da Ucrânia com a OTAN, e inclusive com a própria União Europeia, não é de hoje também. Não é de hoje. Não é de hoje. Assim, as conversas vão acontecendo. Eu acredito que desde 2014, quando o Zelensky entrou, ele... Foi 2014? Foi 2014. Quando ele entrou... Não, 2014. Foi 16, não? 16. 2014 foram aqueles movimentos. 2014 era o Obama, que era o presidente dos Estados Unidos, que era o outro presidente que até fugiu para a Rússia, né? Exato. Depois ele voltou. Manifestações, né? Tiraram ele do... Aquelas manifestações, porque ele era pró-Rússia. E quando entrou o Zelensky no lugar dele, foi aquele voto de protesto, inclusive, assim, porque ele era humorista, um comediante lá, e acabou caindo de paraquedas lá como presidente do país. Sim. Ele não tem essa proximidade tanto assim com Putin. Então, foi aí que começou o Putin... Nossa, deixa eu me preparar, vai que dá uma zebra. Começou a mexer na caixa de maribondo. Já foi começando. Começou daí. Você acha que foi uma provocação
da Ucrânia querer entrar na OTAN ou não? Uma provocação ao próprio Putin? Por que a vontade Eu não da sei. Ucrânia entrar para a OTAN? Sinceramente, eu não sei se foi a Ucrânia. Eu acho que foi muito mais interferências externas, cutucando a Ucrânia. Olha, vem pra cá, o mundo daqui é um pouco melhor. Eu acho que foi isso. Não sei se o Valdesson concorda, mas na minha visão foi mais isso. E que depois esses países, ó, tá aí, a guerra é sua. Nunca é o único fator. Sim. Imagina que você é um país que tem uma história de independência recente, que está conseguindo lidar bem com isso e que está conhecendo o capitalismo cada vez mais, gostando do que está vendo, gostando de ganhar dinheiro, de prosperar. É natural essa aproximação. Entendeu? Não é... Então, a Europa foi se aproximando da Ucrânia, a Ucrânia também, a Europa que eu digo, a Ucrânia está dentro da Europa, né? A Europa no sentido de União Europeia, para ela fazer parte, participar mais. Então foi um caminho natural esse encontro. Que aconteceria mais cedo ou mais tarde. Exatamente. A questão da OTAN aí é um pouco mais de pressão mesmo, de pressão militar. Eu acredito que os países mais voltados ao comunismo, eles têm muito essa ideia de se protegerem assim, de forma militar. Então, eu sinceramente acredito que mesmo se os Estados Unidos aceitassem a Ucrânia como membro da OTAN, eles não colocariam nenhum tipo de base militar. A ideia lá dos Estados Unidos é mais controlar, dominar o comércio, dominar o mercado. Então, os Estados Unidos está muito focado na questão financeira e a Rússia, a China são muito focados nessa questão de, nossa, deixa eu proteger aqui meu território, porque senão vou ser invadido, vai ter uma guerra. Eu não consigo ver Estados Unidos provocando uma guerra do nada, entendeu? Fazendo uma brincadeira aqui, já que você fala que eu gosto muito de analogia, seria mais ou menos a Rússia e a China brincando de war e os Estados Unidos brincando de banco imobiliário. Mais ou menos isso. Mais Um ou pensando menos pelo isso. dinheiro e o outro pela proteção. Rodolfo, mas já que Faz você puxou aí, sentido. você que é um cara de mercado que tá ali com o home broker aberto aí direto, acompanhando os movimentos. E como é que foi a volatilidade do mercado aí, né? A gente viu o barril de petróleo aí bater $140, agora baixou para 130, graças a Deus. A gente sabe que vai trazer um impacto isso diretamente pro nosso bolso do brasileiro. Sim. Como é que tem sido aí as atribulações aí recentes? Então, só compartilhar algo aqui rapidinho. Você viu, né? O barril bateu 140, agora 130, graças a Deus. Graças a Deus. Quando estava se 90... contenta com pouco, né? Então, assim, quando estava 90, todo mundo, nossa, tá alta. Agora foi para 140, voltou para 130. Nossa, 130, ufa. Então, Já encheu o tanque hoje? Você tá doido, rapaz. Eu venho a pé aqui, eu moro aqui perto, mas sobe tudo, né, cara? Porque Sobe tudo. a logística tá um custo altíssimo de qualquer negócio hoje, né? sim. Vai impactar em tudo. Tudo subiu. E é até o que eu comentei no podcast passado, né? Se o petróleo sobe, tudo sobe. Porque no Brasil a gente tem uma malha rodoviária muito grande. Para o pãozinho francês chegar na sua casa, algum caminhão trouxe o trigo. Né? Então... E o trigo vem da Rússia também, trigo vem da Rússia. Então, já não falando... Vem da Ucrânia. E da Ucrânia, Da né? Ucrânia, um grande produtor. Então a gente tem aí a Rússia e a Rússia, né? Uma grande exportadora de petróleo, que inclusive acabei de receber mensagem aqui, que a Rússia proibiu todas as exportações de petróleo. O Biden proibiu a compra de petróleo russo, né? Sim, Nos Estados Unidos. isso. E já deu uma ligadinha lá pro Maduro, Venezuela. Vocês estão Chega mais perto. Muito amigos. Tem uns barrilzinhos aí. Tem uns barrilzinhos emprestados aí, vamos negociar, né? Então, assim, o mundo tá mudando muito. Tá mudando muito. E a volatilidade vai acompanhar essas mudanças e a volatilidade vai vir forte. E o produtor rural que planta commodity igual soja, milho, boi, por exemplo, que são culturas muito dependentes do petróleo, porque são totalmente mecanizadas. Quais são os recursos que esse produtor tem para se defender, para se preparar para isso? Agora, de novo, falando em analogia, né? Agora o carro bateu. Não tem mais como fazer o seguro de um carro batido. Aí, ó. Pegar a faca caindo. Não tem mais como, né? Altas ainda virão. Mas o que a gente pode esperar é para a próxima safra de soja, principalmente. A gente deve ter aí fertilizantes subindo muito
Mais né? ainda, né? Que já subiu bastante. Principalmente porque o Brasil importa aí pouco mais de 80% de todo o fertilizante que ele consome. Então, assim, são coisas até um pouco engraçadas, mas assim, fugindo um pouquinho do assunto aqui, mas dentro do assunto ainda. O Brasil precisa de uma política de Estado mesmo. O que o Brasil quer ser daqui 10, 15, 20 anos? Né? O Brasil hoje ele é o quarto maior consumidor de fertilizante do mundo. Mas ele importa 80% do fertilizante que ele consome. Olha aí. Isso será que é uma política de Estado? Eu acho que falta um pouco mais de planejamento mesmo. De longo prazo, De longo né? prazo, Sim, é como se, né? assim, deixa a vida me levar, sem nenhum tipo de planejamento. Aí nós somos pegos com uma situação dessa, onde 80% do fertilizante é importado, e o problema não é só o fertilizante que vem da Rússia, da Bielorrússia, o problema não é esse. Sim. O problema é que, quando falta lá, a procura também por fertilizantes de outras nações também, de quem oferece, aumenta também. Sim. Então não tem como. Lei Os natural, preços vão né? aumentar, é Sim. uma lei natural. E a gente não produz praticamente nada. E a questão é que a gente fala que o Brasil é o celeiro do mundo. Poxa, como que eu quero ser o celeiro do mundo se eu não tenho fertilizante? Se eu não tenho nem o fertilizante. Né? Então, o Brasil precisa de ter uma política séria para a produção de fertilizantes. Nós tivemos aí um tempo atrás Uma tentativa. uma que não deu tentativa certo. de uma produção lá em Três Lagoas, se não me engano, Mato Grosso do Sul, Petrobras, né? que foi a Petrobras, que Foi. construiu juntamente com a Queiroz Galvão. Queiroz Galvão. Aí a gente já vê desvios ali, enfim. Foram mais de 3 bilhões de reais investidos e produção nada. zero. Não virou nada. Dizem Virou um que tem, triplex. dizem que tem 80% da indústria pronta. Né? Aí a Rússia veio para cá e está tentando fechar um acordo com o Brasil para terminar isso. Mas agora foi embora o boi com a corda, né? Porque Não depois sei. dessa guerra aí, a Rússia... Não foi a Rússia que cancelou as exportações dos fertilizantes para nós, né? Na verdade, foram as circunstâncias, barreiras impostas para chegar aqui no Brasil, né? Sim. Mesmo que a Rússia virasse e falasse assim, olha, eu tenho X milhões de toneladas para você vir aqui buscar. Pode vir aqui buscar. Quem que é o navio que vai querer passar no meio daquele conflito? Né? Quem é a seguradora que vai querer... Não, Assegurar, né? eu banco isso aqui, pode ir lá e buscar. Não tem. Os navios mesmo já falaram, né? Não adianta Não que vão. não vai sair nada de lá e eu não levo nada para aquele lado de lá. A gente Vão. não passa por lá. Então é uma situação que eu vejo assim, que acaba, é um conflito que a gente fala de duas nações, mas acaba afetando o mundo todo, Sim. com esse mundo globalizado. Será que isso é uma forma de a gente começar a repensar na maneira das nossas relações? Porque vários países, eu vejo a Alemanha está desesperada, 40% do gás que ela utiliza vem da Rússia. O que ela vai fazer? Porque aí a gente está falando de uma crise energética também. A sorte- Não, e se ela fosse ligar o Nord Stream 2, né, que era o segundo gasoduto, ali ia para 80% de dependência. Exatamente. A sorte é que o inverno está acabando, né? Então não precisa tanto... Precisa, mas não Precisa. tanto. Então, Dá assim, um prazinho, tem né? uma Dá um prazinho. economia. Pode Sim. ser feita uma economia do gás. Mas mesmo assim, ele ainda é utilizado. Então, eu falo assim, será que o mundo vai ser obrigado a rever essas relações? Porque nós somos totalmente dependentes uns dos outros. Aí, quando eu vejo, não é só o Brasil, nós estamos falando de fertilizantes. Aconteceu isso aqui, eu falei, poxa, e agora? O que nós vamos fazer? O fertilizante. Não existe essa política aqui dentro do Brasil para sanar isso. Mas e os outros países também estão meio passando um apertinho aí também, né? Então, assim, eu falo, será que essas sanções feitas à Rússia, será que elas vão se sustentar devido a essa dependência que as nações têm uma das outras? Você acredita nisso? No caso dos fertilizantes, a gente tem outras cartas na manga, mas vai ser um fertilizante um pouco mais caro. Canadá, Marrocos, alguns países ali, enfim. Dá-se um jeito. Dá-se um jeito. Mas né? paga-se o preço. Paga-se o preço. O Brasil tem reserva de potássio? Tem, mas vai começar a explorar agora, vai ficar pronto quando? Né? Então, assim, leva-se um tempo. Não é algo que foi preparado. Né? Até porque aconteceu, quem se preparou foi a Rússia, né? Que se preparou por um tempo. E ainda assim, eu acho que nem se preparou tanto assim. Também acho que não, porque eu tava vendo sobre o assunto, né? A guerra está custando para a Rússia hoje cerca de 1 bilhão e 400 milhões de dólares por dia. E o apoio É muita político grana, né, do cara? É Putin? muita grana. E quanto Não. custa esse apoio político? Sem falar nessa parte que não Sim. é mensurável, né? Que já teve os confiscos lá das contas lá dos... Sim, dos oligarcas, né? Sim. Eu acho que isso também é uma maneira de pressionar, uma maneira boa de Sim. pressionar também o governo Você sabe que no Putin. início eu achei que isso assustaria o Putin. Que, assim, ele
Ele achava que de fato ia ter alguma sanção, ele só, poxa, não ia ser nada tão grave, tão Eu exagerado também assim. estou com você nesse pensamento. Só que, aí, quando foi, acho que foi esse final de semana, saiu alguém comentou de uma conversa que ele teve com o Macron, onde ele falou, olha, tá tudo conforme o planejado. Aí eu assustei, porque aí pô, ele já estava, para ele, tanto faz. Ele está disposto a perder tudo para conquistar a Ucrânia. Ele chegou a esse nível de determinação. Porque eu imaginei, por exemplo, eu falei, não, tá, beleza, tá aí nas sanções, tá acontecendo, mas a hora que tirar a Rússia do SWIFT, aí tá tudo certo. Aí ela vai voltar atrás, vai dar uma repensada, mas não, né, cara? Tem o fator China. Fator China. O que acontece? A China, ela não está apoiando nem condenando esse conflito. A gente tem que resolver isso de forma civilizada, pacífica e tal. Mas ela também tem uma relação comercial muito grande com a Rússia. Então, mas é o suficiente para manter a Rússia, essa relação? Na verdade, isso tudo não vai ser suficiente para manter ninguém de forma isolada. Se você for parar para pensar, assim, a primeira consequência imediata que a gente vai ter é um aumento muito grande da inflação. No mundo todo. No mundo todo, não só aqui. Estados Unidos fechou 2021 com 7% de inflação, Brasil com 10%, nem foi tão longe assim dos Estados Unidos. Europa, China, tudo com inflação. Até Japão, que costuma ter deflação, passou a ter inflação. E com a Rússia com os Estados Unidos não comprando mais o petróleo russo e com a Rússia não exportando mais para os Estados Unidos, nem se ela quisesse, nem se os Estados Unidos quisessem, ela também, não vou exportar e pronto, acabou, já vai subir de preço o petróleo. Então pode ser que no futuro ele abaixe, sim, vai cair 10, 20, 30%, mas depois de bater $150, $200. Eu vi eu acompanhei aquele cara o Tourinho lá, o Pablo Spire, né? Pablo Spire. Figuraça, né, cara? Ele fez lá uma análise técnica do gráfico lá e falando assim, tá aqui, o topo é $200 que a gente espera que vai chegar até o final do ano. Hoje, durante o dia, o JP Morgan chegou a soltar que poderia bater 300, numa situação muito extrema. Terceira guerra, bomba nuclear. Se fosse isso. Porém, à medida que os Estados Unidos também divulgaram que estão conversando com a Venezuela, o próprio Maduro apareceu na televisão. Você viu? As coisas foram arrefecendo. O Irã é um caso complicado. Cara, você viu o vídeo do Maduro comentando a visita da comitiva americana lá na Venezuela? A bandeira americana fica bonita aqui no nosso Ficou lado. bonita. E a gente teve uma conversa muito agradável, muito amigável, como deveria ser. E engraçado porque o Maduro, ele é aliado da Rússia, né, cara? Sim. Mas eu acho que a hora que o dinheiro fala mais alto. Dinheiro tá entrando, que vai entrar uma grana violenta lá na Venezuela, ele falou assim, mas que Venezuela Rússia o quê? não, vai entrar para ele, né? Para ele, não para a gente deveria ser para a Venezuela. Deveria ser para a Venezuela, mas eu acredito que vai ser para ele. Mas então você acredita que essas sanções aí, o Ocidente vai continuar firme? Vai. Você acha que vai? O que eu achava que ia acontecer até hoje? Estados Unidos e União Europeia iriam fazer várias sanções para a Rússia. Ia ser algo muito mais forte do que o Putin estava imaginando, mas mesmo assim ele iria seguir adiante e ia tomar a Ucrânia. Tomou a Ucrânia, está lá com as sanções, ele ia fechar lá a torneirinha do gasoduto dele e falar, pronto, Europa, congelem. O problema é que isso aconteceu já hoje, e então complicou muito a situação. Eu acho que o mundo como um todo, principalmente os grandes países em dimensões, os grandes produtores de commodities, eles estão indo para um cenário de descentralização muito grande, de desglobalização. Assim, eles estão voltando ao que era antes. Lembra, no início, meados dos anos 90, anos 2000? As economias fechadas. Era tudo Total. globalização. Qualquer tema de redação de escola era globalização. Sim. Agora não. As economias estão se fechando. Isso
Para tentar minimizar esse tipo de As situação. dependências. Começou de forma mais assim ativa, que a gente percebe mais com o Trump. Quando ele chegou no governo dos Estados Unidos, ele já começou a trazer algumas barreiras, principalmente para proteger as indústrias que estavam nos Estados Unidos, aumentar impostos de importação. Falava-se que ele era 100% nacionalista. Só acordo Exatamente. unilateral, né? Exatamente. E aí, isso foi expandindo. Acaba que a mão de obra chinesa ela é tão barata que realmente ela tira a mão de obra dos outros países. Então, o Trump começou a fazer isso como forma de proteger a economia americana. Certo ou errado, foi o que ele fez. E isso foi se expandindo, outros países estão fazendo e de repente, vamos tentar viver com aquilo que a gente tem aqui. Esse negócio de importação, globalização, a gente faz o que der, mas também se ficar sem não vai ser o fim do mundo para os grandes países. Walderson, você acha que se fosse o Trump ao invés do Biden, você acha que o Trump ia pro pau ou que ele ia ter a mesma postura meio mais cautelosa igual o Biden? A pergunta de $1 bilhão. De $1 bilhão. Porque Já perguntou para você? Pois fica aí. eu já vi o Trump falando que... volta. Eu já vi o Trump falando numa convenção lá dos republicanos, né? Que ele é republicano, né? Uhum. Ele falando que o Putin sabia que se fosse ele não faria isso. Uma coisa é certa, não haveria essa nova Guerra Fria. Das duas, uma. Ou não teria invasão na Ucrânia, ou aí sim teria a Terceira Guerra. A Terceira Guerra. A Guerra Fria, que seria algo ali no meio, não iria acontecer. Da mesma forma que aconteceu com a Coreia do Norte. Até antes do Trump, a Coreia do Norte estava lá, vou explodir o mundo, tô testando aqui mísseis nucleares e tal, e todo mundo lá morrendo de medo. Chegou o Trump, você vai explodir o mundo? Beleza, eu com um botão aqui que eu aperto, eu explodo vocês. Então você fica quietinho aí. Foi mesmo. E botou aí, os porta-avião tudo lá na porta. Lá, exatamente. Né? Você tá ameaçando? Vem cá, vou botar um porta-avião aqui. Aí eles assustaram e quietaram. Uhum. O Biden já é mais da turma do deixa disso. É mais uma característica do partido deles. Assim, Eles não são... é pior ou melhor? Olha... politicamente falando. Até agora... foi o suficiente para não começar uma terceira guerra. Mas não foi o suficiente para impedir a invasão da Ucrânia. Exatamente. Mas eu acho que isso vai chegar num ponto, cara, que vai escalar esse negócio, porque o Putin, pelo que a gente vê, ele não tá vai voltar irredutível. Atrás. Ele não vai voltar atrás. Igual você falou, ele segue falando que tá dando mexe certo. com o orgulho da pessoa. Exatamente. Eu sou o presidente do país, eu comando aqui esse país, eu invadi outro país e agora eu vou recuar? Jamais, eu morro, mas não recuo. Eu tenho certeza que esse é o pensamento dele. Meu avô falava assim, eu dou um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair. Exatamente. Não tem outro cenário. Exatamente. Não tem outro cenário. Não tem. Ele não vai sair dessa perdedora. A Ucrânia vai ser tomada. Vai, isso não tem. E você acredita assim, você, né, Rodolfo, você acredita que assim, quanto mais tempo nós temos de guerra, pior será o cenário ou isso independe? Porque o cenário nós já sabemos que a Ucrânia, fatalmente, mais cedo ou mais tarde... vai ser Rússia. Vai ser Rússia. Então, economicamente falando, você acha que quanto mais prolongar essa guerra, pior? Ou independente se acabar hoje, as consequências serão as mesmas? Se acabar hoje sem uma terceira guerra, eu acho que já está meio precificado. Né? Os fertilizantes... acho que tende até a melhorar a situação econômica. Sim. A Rússia está se ajeitando lá com a China. Então deixa eles para lá. Mas a questão dos fertilizantes, por exemplo. Aí... a parte agro aí é mais complicado. Petróleo. Então, assim, algumas coisas já estão meio que precificadas. Assim. O petróleo vai continuar alto, abaixo dos $100, na minha visão, esquece. Talvez abaixo de 150 no segundo semestre também esquece. Né? Fertilizantes, vamos ter que buscar aí Canadá, principalmente, que é um parceiro mais próximo. E maior fonte de potássio do mundo. Sim. E depois a gente vai ter que começar a achar alguma forma de explorar potássio aqui, terminar essa construção da usina de nitrogenados. Aqui, né? Então, assim, já vai dar uma melhorada na situação. Mas o estrago está feito. Já está feito, não adianta, né? Se terminar hoje, se terminar daqui 10 dias, o estrago já está feito. Não tem como voltar para trás. Eu sei que não vai dar tempo de falar aqui no podcast, mas a gente podia até fazer esse exercício depois, hein? E se a China invadisse Taiwan? Fica para o próximo capítulo. Era isso que eu ia falar.
Era a minha próxima Rapaz, pergunta, que muito se especula sobre isso, já que eles estão tão ali amiguinhos. Então, já abre um precedente, né? Então, se o Putin invadiu lá a Ucrânia, deu tudo certo, vencemos, isso aí não vai dar força para a China invadir Taiwan e falar assim agora... Eu até fiz uma Com brincadeira no certeza. escritório, enfim, pensa você numa festa de criança, de novo a analogia. Pô, Moço, brincadeira. mas a analogia é o canal, Mas porque explicar pelo é o exemplo que é a gente melhor. mais aprender, entende, né? É. Pensa você numa festa de criança, tá lá aquele bolo bonito ali, aquele monte de brigadeirinho em volta ali, aquele monte de menino, não sei o que, acho que eu vou lá pegar, De repente o Putin vai lá, plup, pega um brigadeiro. Você acha que o Xi Jinping não vai... Se o Putin pegou, eu também posso pegar um? O Xi Jinping é da Coreia. Pô. Não, da Coreia é o não, é Kim o Jong-un. Kim Jong-un. Jong-un. Do Você Japão acha é o que- Shinzo Abe. É. É porque é dos nomes tudo Nossa parecido. Parecido. Você acha que o chinesinho não vai olhar e falar assim, opa, o Putin pegou, não deu nada. Também quero. Só deu um tapinha na mão, toma aqui, pá, para com isso. Ele vai lá e vai pegar também. Certeza. No offline aqui, eu e a Lara estavam conversando sobre esse assunto aqui, até com outro convidado, né, do episódio anterior. E a Lara falou um negócio que eu acho que faz todo sentido. Que o Putin talvez esteja subestimando a força da própria população russa, que pode se revoltar e derrubar ele do poder também. É uma hipótese, porque essa guerra, será que acabaria? Pois é, até essa questão do confisco dos bens, né, dos oligarcas. Assim, Será que não... O que eu estava lendo sobre isso é que o governo russo ele tem muito esse ideal de dominação. Então, pô, mataram o Putin, acabou a guerra, todo mundo feliz, vida que segue. Não. Assim, um eventual substituto dele também teria essa mesma visão, porque isso é algo que já está lá enraizado na cultura, principalmente desses oligarcas russos. Então, eu não enxergo como isso vai acabar, a população está sendo... Manobrada, né? Exato. Uma coisa interessante, fala-se muito que quem fala sobre a estratégia do Putin, sobre o currículo, todo o background dele, costuma falar... o Putin era ex-agente da KGB. Aí quem não gosta dele fala, pô, mas ele era de terceiro escalão. Uma coisa interessante é que ele era ex-agente da KGB de um departamento que era chamado de desinformação. Desinformação. E essa desinformação não é igual a gente hoje mandando mensagem no WhatsApp. Fake news. Fake news. Ah, fake news. Não é a tia do fake news, não. Era algo assim, profissional. Sim. Era algo tipo a Rede Globo russa lá deles. Eles chegavam com a notícia e ficavam tipo 2 semanas com aquela notícia. Replicando a narrativa. Exatamente. Tem gente lá que... A população russa, tem muita gente lá que defende essa invasão porque acredita, assim, piamente que o Zelensky é nazista. Sim, Onde ele já é se viu, judeu, né? o cara é judeu. Aham. Mas a população russa, muita gente, justamente por causa dessa disseminação de informação de fake news, acredita que ele é um nazista e que o Putin está salvando a Ucrânia dos neonazistas, está salvando a população. Então, chegou a esse ponto. Então, assim, não vai... mesmo o apoio popular, que poderia ser um fator que levaria ele a recuar, não É porque eu não vai falo assim, acontecer. o que acontece? Quando o Ocidente fala assim, olha, nós temos aqui sanções que nós vamos ter. Então, tem grandes empresas, por exemplo, as do cartão de crédito saíram de lá. Falei, não, a gente não quer mais negócio com vocês. Então, aí, o que começa a refletir? Enquanto o Putin está contando a historinha dele, a população começa a sentir no bolso e na vida dela. Então, por isso que eu falo assim, será que não poderia, às vezes, haver um levante da população nesse sentido? Por exemplo, eles estão lá sem Facebook, tudo bem, foi o Putin que falou, não quero saber de internet. Mas é algo que eles já estavam acostumados, sem Netflix, agora TikTok. essa tarde... Não, TikTok é chinês, né? É chinês. Mas saiu também. Saiu também? Saiu também. Essa tarde, agora mesmo, as lojas do McDonald's fecharam todas. Então, Poxa, fala não assim, tem então a mais Big Mac. população... exatamente. Eu falo assim, então a população está vendo que está havendo também retaliações para a própria população. Sim. E ninguém gosta também de sentir isso na pele. Então, já tem... Assim, é claro que ele é muito duro com qualquer movimento que é anti o governo dele. Mas será que não seria uma esperança? Porque
as retaliações também está recaindo. E tem agora também a questão da pressão dos oligarcas. Que aí a própria Europa, Estados Unidos, falou, opa, nós vamos tomar E tudo oligarcas desses... são a galera que tem a bala lá, né? Que E são eles que governam também, Sim, junto sim. com o Putin, de maneira velada, mas governam também. Isso é algo até curioso, né? É uma expansão daquele confisco do plano Collor. Aham. Para e pensa, como é que você tem um dinheiro num banco lá em Londres, lá na Suíça, e chega alguém e fala, não, bloqueia e toma esse dinheiro seu. Na verdade, são duas coisas diferentes, né? Você tem primeiro, o Putin falou que vai confiscar a poupança. toda a poupança de quem, sei lá, tinha lá 1 milhão de rublos, mas ele declarou 500. Então 500 está confiscado. Que aí me lembra muito essa questão do Collor. Na hora que passou isso, eu falei assim, ixi, Collor da Rússia? Brincadeira. E tem a outra questão dos países europeus, Estados Unidos e tudo, bloqueando os bens, inclusive vários apartamentos lá em Nova York E e tal, contas o também. iate, as contas, confiscando. Isso dos oligarcas, né? É que a gente teve uma oligarquia aqui no Brasil recente. Mas... outro capítulo. Mas enfim, seria esses dois confiscos. Então assim, eu falo né? assim, são duas pressões, né? Sim. Então a população sente, de pequenas em pequenas coisas viram uma grande coisa para eles lá, e tem essa questão dos oligarcas também, que estão ali mais próximos do Putin. Será que isso não seria uma maneira de realmente Teve pressionar? até o banqueiro lá que perdeu 10 bilhões, parece. 10 assim. bilhões. O dono do Chelsea lá também. Ele deixou de vendeu ser no Chelsea. bilionário, voltou a ser milionário. Tem Tadinho. Quase fiquei com dó Ô, dele. gente. Quase. Pensa. Quase também, tô chorando. A questão da aqui. população ela é mais fácil de ser administrada, graças à nossa querida China. Então, poxa, se ninguém mais vende iPhone lá na Rússia, quem vai vender celular para aquele povo? Pô, os Xiaomi. chineses, o Xiaomi, Huawei, não sei nem pronunciar direito, essas são essas marcas chinesas. Visa e Mastercard saíram da Rússia. Visa e Mastercard sequer são as maiores adquirentes de cartão de crédito. A maior é uma empresa chinesa, eu também não sei pronunciar o nome, e que é maior do que as duas, mas que ela é muito concentrada na China. Ela é aceita em 80 países do mundo, mas assim, pô, ninguém usa. É que nem o Elo aqui no Brasil, né? Assim, ninguém usa. É tipo... O Elo no Brasil. Tipo isso. Segurando, não consegui. E então já tem uma parceria com os bancos russos que esses cartões vão ser emitidos agora com essas bandeiras, com essa bandeira. Sim. Então, assim, aos poucos, a população e o próprio governo russo vai buscando alternativas. O país não vai acabar, ninguém vai morrer de fome sim. Mas por eu causa acho disso. que, por exemplo, tá te cortando, desculpa, né? Porque o assunto é muito interessante, gente. A gente corta, o Rodolfo já está acostumado aqui. Por exemplo, a posição de neutralidade da China, eu sei que historicamente, na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, eles foram neutros. Porque eu acho que o fator deles serem totalmente muito dependentes de produtos externos, de subsistência mesmo, de carne, de soja, de outras coisas, eu acho que é o principal freio para eles. Porque, imagina só, se eles sofrem um embargo igual a Rússia sofre, lascou, filho. Eles têm uma população lá de 2 bilhões de pessoas para comer, eles vão tirar essa comida da onde? Mas foi por isso que eles não tomaram partido. Exatamente. Entendeu? Oficialmente. Eu acho que eles tomaram oficialmente. A Rússia saiu oficialmente do SWIFT, mas pela China continua no SWIFT. Quero mandar dinheiro para outro país ou receber dinheiro. Tem uma perna a mais que passa ali triangulação ali, né? pela China. Entendeu? A Rússia, ela está impedida de fazer com o resto do mundo. E para a China isso foi muito interessante, porque ela continua negociando com os outros países, com os Estados Unidos, com o Brasil, com outros países, com a União Europeia, e aproximou também da Rússia. Então, ela compra parte desse gás russo, compra parte do petróleo russo, e isso não afetou a negociação dela com outros países. Ela não sofreu sanção nenhuma. Por enquanto, Na minha opinião, a grande nação vitoriosa disso tudo é a China. Porque para ela... De novo, né? Exatamente, de novo. Coronavírus, e agora... Pensa, olha, esse povo custoso, hein, só?
Eu já estou achando que já foi coisa desse chinês. Eles são bons nisso, né? Eles são bons, são fortes. Não é de rir, não, né? Mas a gente, só para descontrair, que eu sei que é um assunto, né, assim, Tenso. pesado, tenso, a gente falar sobre guerra. Então, você acredita, então, que essa pressão dos oligarcas e da população Da população não surte efeito. não surte efeito? Dos E oligarcas, pode surtir efeito? Pode. Mas eu acho que isso também já foi muito conversado antes. O Putin não tomou essa decisão, acordei de mau humor e Vou invadir a Ucrânia. vou invadir a Ucrânia. Não, isso foi muito pensado, muito planejado. Se a Ucrânia nunca tivesse se aproximado tanto da OTAN, talvez isso nunca tivesse acontecido. Mas ele já estava se preparando e quando isso ficou mais próximo de acontecer, mais iminente, o ataque, isso com certeza foi conversado com essa oligarquia, com esses bilionários russos. Será mesmo? Porque assim, o Putin conseguiu tirar o iate, o mini iate dele lá do estaleiro. Né? Segundo iate mais caro do mundo, né? Pois é. 1 bilhão. E teve um oligarca que não conseguiu. Ele usa será- do Putin emprestado. Então, mas será que isso foi realmente conversado? Assim, amanhã eu vou também invadir. tenho as minhas entendeu? dúvidas. Eu não sei se porque foi muitos tão bens às foram claras. confiscados, né? Não dava para transferir tudo, mas eu acho que não foi... Ninguém foi pego de surpresa, mas não foi aquela coisa tão agradável. Entendeu? Ele sabia que haveria uma sanção. Talvez não imaginou que seria uma sanção tão grande, a ponto de bloquear bens, confiscar bens. No CPF, né? No Digamos assim, né? CPF. Isso aí atacou os caras direto na física, né? Isso. Não ficou só no país. Então, isso que foi... E o fato da Rússia ter saído do SWIFT, foi pior para a Rússia ou foi pior para o mundo inteiro? Porque ela tem relações com outros países, ela tem que pagar algumas coisas também. Então, será que não foi algo impensado? Esse excesso de sanções... Quer falar, Rodolfo? Não, pode ir. Esse excesso de sanções, assim, acabou sendo muito bem visto pela mídia, pela população. Nós, aqui no Brasil, nossa, tem que punir a Rússia e tudo mais. Isso. Mas é um tiro que pode sair pela culatra. Entendeu? Porque você dificultando a transação financeira entre os países, entre a Rússia e outros países, cria-se uma dificuldade a mais. Poxa, como é que eu vou comprar gás natural e petróleo? Como é que eu vou mandar dinheiro para esse povo? Exatamente. Entendeu? Dificultou mais ainda, encareceu o processo. Me pareceu uma atitude impensada. Mas eu acho que a gente tá falando aqui desse assunto, a gente esqueceu de explicar para quem tá acompanhando o que é o SWIFT, né? O que é o SWIFT? Vamos lá. SWIFT, ele é uma... Não é uma picanha, não? Aquela linha Não, premium é aquela da marca. Shopee? Top. Top. Não, SWIFT ele é uma, como se diz, um intermediador financeiro por onde passam, assim, que garante uma segurança e por onde passam transações entre países e instituições financeiras. Através de mensagens, né? Não é um Exato. banco propriamente Não é um dito. banco. O SWIFT, ele integra bancos do mundo todo. Então, se Entendi. você tem uma conta no Banco do Brasil e quer mandar um dinheiro para uma conta que é sua ou de outra pessoa, nos Estados Unidos, em algum país da Mandar um Europa, Pix. você não manda um Pix, você manda um SWIFT. Entendi. Entendeu? Mas a grosso modo, assim, bem simplificando, lá Na no última fundo, linha lá, é um Pix internacional. é um Pix Exato. internacional. Mas que demora Basicamente 3 isso. dias para chegar, 2, 3 dias para chegar. Não Que é é online. rápido, É porque é mais uma longe. transação É rápida. mais longe também, A né? conversa ali é Exato. rápida. Então eu falo assim, quando eles tiram a Rússia, eu falo, mas existe, a Rússia ela tem relações comerciais com diversos países. Então não é só nós, né, a nação toda mundial que fornece produto para eles. Eles também fornecem muitos produtos. Então como é que fica essa relação? Eu tenho para mim, que foi uma atitude um pouco precipitada. Assim, pela pressão, né, de fazer, não, vocês têm que fazer mais alguma coisa, essa seria a medida mais drástica, mas eles não pensaram, não, e aí? O Ocidente fica como? Criou-se uma pressão para que as sanções fossem muito duras e aí começaram E rápidas, né? a soltar essas sanções sem pensar direito nas consequências. E aí fica feio agora voltar atrás. Não dá. Do mesmo jeito que o Putin não vai voltar atrás porque fica feio para o Biden voltar atrás. Tanto é que eu achava que aquele argumento de que, invadir a Ucrânia, estou aqui com aquele monte de sanções, vou fechar aqui a torneirinha do gás e aí vamos negociar aqui para diminuir essas sanções.
Eu tinha expectativa de que isso fosse de fato acontecer, mas hoje o Putin já fechou a torneirinha do gás e dane-se as sanções. O que eu acho que vai acontecer? A gente vai notar que o dinheiro vai passar pela China, porque é o caminho que ele tem para chegar na Rússia. Você não consegue mandar um SWIFT para a Rússia, mas você consegue mandar um SWIFT para alguma instituição financeira chinesa, e a China tem seus próprios meios de transacionar com a Rússia. E a China vai cobrar por isso da Rússia também. Com certeza. Obviamente, né? Não vai ser assim, nós somos amiguinhos. Jamais. Arrumou um corretor no meio do caminho ali. Né? Exatamente. Um intermediador a mais para as transações ficarem mais caras, para o custo das coisas subir. Caramba, hein? Você acha que após essa guerra nós teremos uma nova leitura assim, global, que antigamente falava-se de duas potências, né? Era sempre Estados Unidos e a Rússia ali que ficava ameaçando, não que seja a maior potência econômica, né? Longe disso. Mas eu falo assim, você acha que a gente vai ver uma nova Ordem mundial. ordem mundial, que agora nós vamos Anon. ver, nós veremos Teoria da China, conspiração. Rússia e Estados Unidos? Eu até comentei, numa visita de uma gestora que teve lá no nosso escritório, eu até comentei, né? Sobre essa inversão, né? Que eu acreditava que a China pudesse ser, até temporariamente, porque eu não acredito que a China vai ficar lá muito tempo, mas temporariamente, a próxima potência mundial, economicamente. Acho que não passa de 2030. Não, eu acho que Tudo até isso, antes, eu hein? acho que é antes. Se brincar antes, estou sendo Porque conservador, se né? nós entrarmos numa recessão mundial agora, a China está nadando de braçada Exatamente. ainda. Ela não Cresce rompeu, 2 dígitos ela não todo rompeu ano. com ninguém, ela não rompeu com a Rússia nem com o mundo. Exatamente. Então nós que estamos aqui, né, descabelados, Eles fazem sem saber comércio há exatamente. 2000 anos, né? Eu só não acho que será algo temporário. Eu acho que ela está retomando para ela aquele posto de potência econômica mundial que sempre foi dela e que ela perdeu nos últimos séculos, 2, 3 séculos para trás. Entendeu? E aí ela está pegando isso de volta. Então não vai ser algo temporário. A Você China, acha que os dias dos Estados Unidos estão contados? Como a Não. maior economia do mundo? como a maior economia do mundo, sim, mas também não adianta ter aquela síndrome de brasileiro que só serve se for o campeão, o vencedor, né? Pô, Rubinho Barrichello ficou em segundo lugar, não serve. Então, ficar em segundo lugar, mas muito à frente de todos os outros, pô, tá ótimo. Então, esse negócio, vou ser a maior economia do mundo, isso acaba, no final das contas, afetando muito pouco. A China está tomando um espaço americano. Hoje não, já tem um tempinho. O Brasil tem mais relações comerciais com a China do que com os Estados Unidos, então a gente já percebe uma mudança nisso. E eu acho que isso veio para ficar. Não vai ser algo temporário, nossa, depois volta para os Estados Unidos. A China tem uma população gigantesca, tem uma população emergente muito grande. Os Estados Unidos já têm uma classe média, assim, as pessoas já vivem bem, já vivem Estagnado já, né? confortáveis. E os chineses não, eles estão conhecendo o conforto agora. Estão comendo carne agora. Exato, e estão motivados a continuar comendo carne, entendeu? Corta a carne de vocês aí 2, 3 dias da semana. É ruim, não dá. E agora, assim, falando do Brasil, quais são... Você, Rodolfo, me fala, qual que é a sua previsão para o Brasil diante desse cenário? O que você acredita para o próximo trimestre? O que a gente pode esperar e como que a gente pode nos preparar para tentar atenuar essa crise que já está aí, né? Não adianta a gente falar, será que a gente vai entrar em crise? Não tem como. A gente acabou de sair de uma pandemia, entra numa guerra. Qual que é a sua previsão? Qual que é o seu olhar para isso para os próximos 3 meses? Eu não tenho um vocabulário tão refinado igual o do Valderson assim, mas sou um pouco mais rasgado. Eu acho que o Brasil vai continuar sendo esse Brasil que a gente tem, né? De políticos tentando quebrar o Brasil todo dia e não conseguem. Porque o Brasil é um país que dá lucro, mas parte dele é consumido aí por uma série de coisas que acontecem. Inclusive essa questão do potássio, né? Que eu tenho certeza que algum senador saltitante vai no STF falando não pode explorar, porque não sei o quê, porque vai causar poluição, porque é destruição do meio ambiente. O diálogo é esse. Não. O diálogo é esse. O diálogo é sempre esse. Né? O que a gente pode lembrar é o seguinte, uma área degradada, vamos pegar aqui, por exemplo... Cubatão, ficou lá anos e anos, chuva ácida, não sei o que, tal.
coloca filtro, vamos fazer ali, mexer alguma coisinha ou outra. Já é outra história, Cubatão. Você chega lá, não fala que era um Cubatão de 20 anos atrás. Então a natureza consegue se regenerar. E com a ajuda do ser humano, poxa, eu vou ter que cavar aqui, sei lá quantos metros para baixo para pegar o potássio. Você faz ali uma compensação ambiental e consegue recuperar. Agora, no Brasil, como eu brinquei de novo aqui, um senador saltitante vai chegar no STF e falar, opa, ministro, ajuda aí, ó, né? Então, assim, o Brasil vai continuar dessa forma, infelizmente. Eu acho que esse plano de ter um projeto de Estado para o futuro, né, onde o Brasil quer chegar daqui 5, 10, 15 anos, isso precisava. Essa é a nossa vontade, mas não é a nossa realidade. Eu né? acho que a gente não vai ter isso tão Você cedo. acredita que isso acontece na democracia? Numa democracia séria, eu acho que acontece. No Brasil, não. O Valderson fala que eu sou muito pessimista, né? Muito. Então eu quero ver sua opinião. Deixa ele terminar dele, depois você me conta. Pragmático, né? Então, Acho que ao era seu otimista. olhar, você acredita que a gente vai continuar na mesma? No ruim? Eu acho que vai continuar na mesma. É só porque, assim, Você não vai piorar, não? algumas coisas vão piorar porque a inflação então. vai subir. Não o vai ser... povão vai sentir mais, né? Vai sentir, né? No outro podcast, pessoal, assistam outro podcast. Eu falava que em 2022 a inflação cairia por conta do custo de energia. A gente teria aí... A gente está tendo bastante chuvas em locais certos e o custo de energia elétrica cairia, que ajudaria as indústrias e tudo. Só que agora veio uma guerra que jogou o petróleo para $150 Era quase. algo que ninguém esperava. Ninguém esperava. Então isso pegou o Brasil no contrapé. E a gente vai ter um ano político. Eleições esse ano vai ser dedo no olho. Então foi o pior cenário que Dedo nós... no olho pra não falar dedo em outro lugar, né? Não, é dedo no olho mesmo. Foi o pior cenário, então, que a gente podia imaginar foi para esse ano de 2022. O pior Uma cenário. guerra com eleição. Justamente. E quantos bilhões que foram para o fundo eleitoral, que foi aprovado mesmo? Seis, Muito 4,7? dinheiro. 4,7 bilhões. Exatamente. Quase, cara. Mais Temos isso muito ainda. dinheiro. Ah, só um detalhe. A gente gastou nessa fábrica de minérios lá de nitrogenados. 3 bilhões. Isso já contando com superfaturamento, com um monte de coisa ali que foi embora, Custo que a gente Brasil. sabe que vai ter. Que a gente sabe que teve, na verdade. E só pro fundo eleitoral, 4,7 bi, fora o outro fundo lá que tem, o fundo partidário. Pelo amor de Deus, né? Que país sério que você tem isso? Por isso que eu não acredito, entendeu? Gente, Por isso que eu acho que vai sempre continuar nessa roda ali de que nunca sai do lugar. O Brasil é aquele E aí, país... me conta, e você? O que você acha para a gente encerrar esse podcast? Sim, não aqui? sou tão pessimista, mas também não sou tão otimista assim. O Brasil é aquele país que sempre tem muito potencial. Sabe quando um professor fala que um aluno tem potencial? Pô, se ele tem um potencial é porque ele não está atingindo aquilo que ele poderia atingir. O Brasil é sempre esse país. Ele nunca vai ser tão ruim quanto uma Venezuela, mas ele nunca vai ser tão bom quanto um país de primeiro mundo, um país europeu, os Estados Unidos. Ele está lá naquela média lá. Ele passa com nota 6, raspando, porque o professor Sobrevive. ajudou. Entendeu? Então, vai ser sempre isso. Não vai... eu acho que a minha esperança está mais na questão da renovação da classe política. Eu ainda tenho essa esperança de que, principalmente nessa eleição de agora, nas próximas que vão acontecer, a gente vai conseguir mudar quem governa o país e, aos poucos, essa transição vai acontecer. Infelizmente, não é da noite para o dia. Vai aí mais uma geração até que isso aconteça, mas eu acho que a gente consegue começar isso, ou continuar isso já agora em 2022. amém. Amém. Amém, né? Sorte para nós, né, Só gente? antes, vamos tentar fazer esse desafio lá? Escrever e tentar fazer alguma coisa? Guardar numa garrafa, jogar no mar? Não, sobre a China. E se a China invadisse Taiwan? Vamos tentar fazer isso no Instagram? Não vai virar nada. Não, mas vamos tentar pensar em alguns cenários. Eu acredito que Acho que isso vai ser não... interessante. A gente Faz o coloca- seguinte, a gente coloca comenta o Pedro. aqui, ó. E se a China invadir Invadir Taiwan? Taiwan? O que você acha que vai acontecer? Vamos fazer esse exercício aqui no Água Vamos 2. pra torcer, né, para quando ao final desse podcast essa guerra já ter terminado, né? Quando vocês assistirem, Amém. a gente está falando da semana que está acontecendo a guerra, mas quem sabe no dia que você está assistindo falou assim, essa guerra acabou. Acabou. Vamos Se torcer Deus para quiser. isso, Amém. porque muitos civis também que não tem nada a ver com isso, que não escolheram isso. Infelizmente, essa é a pior parte da guerra. A gente certeza. fala dessas retaliações econômicas, de inflação, mas nada vale as vidas e o sofrimento que está sendo causado, né, naquele país. Então,
É isso, gente. Terminamos esse podcast maravilhoso. Foi rápido demais. Muito. Prosa rendeu bastante, né? Nossos convidados estão muito bem informados aí sobre o assunto e eu acho que talvez, quem sabe, se isso se escalar, né? Esse conflito seguir escalando, a gente pode fazer um novo episódio comentando a nova situação, Exatamente. né? O que vem pela frente. Exatamente, porque cada dia que passa, tratando-se de Putin, é uma surpresa. É uma surpresa, é uma caixinha de surpresas, vamos dizer assim. Eu adoro ver os comentaristas falando, mas o que você acha que o Putin vai fazer? Eu falo, olha, do Putin eu espero qualquer coisa. Você conversa com economistas, professores, mestres, ele fala, olha, do Putin eu não posso nem falar o que ele está querendo, porque é muito peculiar e particular o que ele está fazendo, né? Imprevisível. Pessoal... Show de bola. E para achar vocês nas redes sociais aí, que a galera quiser seguir aí, fazer uns investimentos, como é que é? O meu é rodolfo.ogomes. Meu @Valdesson, também no Instagram. Com V e Com 2 S. V e um S só. Um S só. Um S só. Nosso escritório, @VogInvest também. E é isso, acho que... Você tem TikTok? Não tem que fazer um TikTok. Tem que fazer um TikTok, né? Eu acho que a galera mais nova deve falar assim, gente, TikTok é uma coisa tão normal, por que esse povo senta nessa bancada e acha um barato esse TikTok? É isso, qual que é o seu, Pedro? Seu TikTok? O meu TikTok é @estrada de chão, mas o meu Instagram é @porpedromaia. É isso aí, o meu é @larabrito.real. Pessoal, obrigada e até os próximos. Tchau. Tchau.